Olá, aluno, seja bem-vindo. Eu sou a professora Alessandra e nessa aula nós vamos tratar a respeito das operações que podem ser definidas a partir do conjunto de números complexos. Então, nós vamos adotar a forma algébrica do número complexo, considerando a sua parte real, a sua parte imaginária e investigar quais são as operações que podem ser construídas a partir desse conjunto. No trabalho com as operações envolvendo números complexos, nós utilizaremos muitas das propriedades que são válidas no conjunto de números reais. Porque quando nós decompomos um número complexo na sua parte real e na sua parte imaginária, nós estaremos trabalhando com números reais. Então, em cada uma dessas partes, nós podemos empregar as propriedades que são válidas no conjunto de números reais. Porque essas mesmas propriedades elas podem ser estendidas e podem ser aplicadas sobre o conjunto de números complexos. Então, para dar início a esses estudos, vamos retomar como que é a forma algébrica de um número complexo, como que eu posso representar esse número, e é a partir dessa decomposição que nós estudaremos a igualdade, a adição, a subtração, entre outras relações que podem ser construídas a partir desse conjunto numérico. Então, vamos ao quadro e nós vamos avaliar essa forma algébrica. Então, qualquer número complexo, ele pode ser definido como um par ordenado de números reais, e esse par ordenado pode ser escrito de forma única, como sendo Z igual a A mais BI, onde A e B são números reais, e essa letra I vai nos indicar a unidade imaginária, que pode ser descrita como I ao quadrado igual a menos 1, ou I igual a raiz quadrada de menos 1. Então, essa é a forma algébrica para o número complexo, considerando as suas duas partes, A e B, que são números reais. Bom, nós podemos adotar ainda duas representações. Nós podemos utilizar a letra I como a representação da unidade imaginária, ou, dependendo do contexto, nós podemos adotar o J como a representação dessa unidade imaginária. Então, em geral, estudos que envolvem a área da engenharia elétrica, o estudo de circuitos elétricos, nós empregamos o J como a representação da unidade imaginária. Ou em outros contextos onde haja problemas quanto a notações semelhantes para objetos diferentes. Quando não houver nenhum tipo de confusão, então nós já podemos considerar o I como sendo a representação, a notação para a unidade imaginária. Então, qualquer número complexo, na sua forma algébrica, pode ser decomposto em duas partes. Então, aqui nós temos uma constante A e uma constante B. Essa constante A, esse número real A, ele é chamado de parte real do número complexo Z, ou com essa representação Re de Z. O número real B, que compõe o número complexo, ele é chamado de parte imaginária do número complexo, ou IN de Z igual a B. Então, a partir dessas duas partes, nós conseguimos avaliar os números complexos na sua forma algébrica, na sua forma geométrica, e podemos estudar também como se definem as operações sobre o conjunto de números complexos. Então, assim como nós temos operação de adição, subtração, a multiplicação e a divisão envolvendo números reais, esses conceitos também podem ser estudados quando nós pensamos nos números complexos. Mas precisamos adequar agora esses procedimentos de cálculo e precisamos empregar a definição da unidade imaginária. A primeira relação que nós podemos construir, pensando nos números complexos, é a relação de igualdade. Então, quando que dois números complexos são iguais? Nesse estudo, nós precisamos dividir o número complexo na sua parte real e na sua parte imaginária, avaliando essas duas partes de forma independente, como é apresentado no quadro. Então, vamos conferir. Os números complexos Z, dado por A mais BI, e W, dado por C mais DI, eles serão iguais quando A for igual a C e B for igual a D. O que isso significa? Quando as partes reais dos dois números complexos forem iguais
e também quando as suas partes imaginárias forem iguais. Então, nós precisamos separar esses dois números nas suas partes. Então, nós temos A e C como as partes reais de Z e W, respectivamente, e B e D como as partes imaginárias de Z e W, respectivamente. Então, quando que os números são iguais? Quando as suas partes correspondentes forem iguais. Então, no conjunto de números complexos, essa é uma forma que nós temos para comparar os números entre si. Uma característica importante é que, no conjunto de números complexos, não é possível estabelecer uma relação de ordem entre esses números. Eu não consigo dizer quando um número complexo é maior do que outro ou menor do que outro, assim como nós temos em R, por exemplo. Então, esse tipo de comparação ele não existe. Nós podemos comparar os módulos desses números entre si, por exemplo, porque os módulos são números reais. Mas eu não consigo estabelecer esse tipo de ordem de grandeza pensando no conjunto de números complexos. Então, a relação que nós temos é a relação de igualdade. Então, nós vamos conferir agora em uma atividade como comparar números complexos entre si a partir da igualdade. Então, aqui nós precisamos obter os valores de x e y reais, de modo que os números complexos z igual a menos 1 menos 3i e w igual a x menos 4 mais 2y menos 1i sejam iguais. Então, nós queremos z igual a w. Então, nós temos que menos 1 menos 3i deve ser igual a x menos 4 mais 2y menos 1 multiplicado por i. Então, esses dois números complexos, eles serão iguais quando as partes reais dos dois números forem iguais e também em relação às partes imaginárias. Então, pensando na parte real. A parte real de z corresponde a menos 1. A parte real de w corresponde a x menos 4. Então, nós precisamos ter menos 1 igual a x menos 4. Então, eu comparo as partes reais dos dois números. Para que essa igualdade seja válida, nós precisamos ter que x é igual a menos 1 mais 4 ou x igual a 3. E agora, em relação às partes imaginárias. A parte imaginária de z é menos 3. A parte imaginária do número complexo w é 2y menos 1. Então, quando essa igualdade é satisfeita, nós temos que as partes imaginárias dos dois números serão iguais. Então, nesse caso, 2y deve ser igual a menos 3 mais 1, ou 2y igual a menos 2, dividindo ambos os membros por 2, y deve ser igual a menos 1. Então, para que os dois números z e w sejam iguais, nós precisamos ter, simultaneamente, x igual a 3 e y igual a menos 1. Então, note que nós precisamos avaliar as duas partes separadamente. Então, a parte real, tanto de z quanto de w, e a parte imaginária desses dois números. E as duas condições devem ser válidas simultaneamente. Então, eu preciso ter as duas partes reais iguais e as partes imaginárias iguais. Então, eu preciso comparar essas duas situações. Diferente de quando nós avaliamos se um número ele é real ou ele é imaginário. Então, muitas vezes nós avaliamos apenas uma parte ou outra. No caso da igualdade, as duas partes precisam ser comparadas entre si em relação aos números complexos que estão sendo avaliados. Um outro estudo que pode ser desenvolvido é quando esses números complexos, que condições eles precisam satisfazer para serem nulos. Então, o que seria o número complexo nulo? Ele vai coincidir com o zero do conjunto de números reais, porque ele vai ser dado por 0 mais 0i, que, em resumo, se torna um número zero. Então, nós podemos avaliar por essa relação de igualdade quando um número complexo
ele é nulo ou não, conforme nós vamos verificar na próxima atividade. Então, vamos ao quadro. Então, nós queremos identificar as condições para que o número complexo z ele seja nulo. Para ser um número nulo, ele precisa ser igual ao zero do conjunto de números complexos, que é dado por zero mais 0i. Então, tanto a parte real quanto a parte imaginária precisam ser iguais a zero. Então, em relação à parte real, nós precisamos ter a condição de que x mais y menos 1 deve ser igual a zero, porque é a parte real do número complexo z. E a parte imaginária implica em 5x menos 2y mais 23 também igual a zero. Então, as duas condições precisam ser satisfeitas simultaneamente. Então, nós precisamos identificar x e y que satisfaçam essas duas equações simultaneamente. Então, temos um sistema de equações que possui duas equações e duas incógnitas, que é o valor x e o valor y, ambos reais. Se nós tomarmos da primeira equação e expressarmos x em função de y, nós vamos ter que x pode ser dado por 1 menos y. Dessa igualdade, substituindo na segunda equação, nós vamos ter que 5 vezes 1 menos y menos 2y mais 23, isso deve ser igual a zero. Então, nós aplicamos a substituição, resolvendo esse sistema. Aplicando a distributividade, nós teremos 5 menos 5y menos 2y mais 23 igual a zero. 5 mais 23 resulta em 28, menos 5y menos 2y é dado por menos 7y, e essa expressão precisa ser igual a zero. Para que isso aconteça, então, 7y deve ser igual a 28, dividindo ambos os membros por 7, y deve ser igual a 4. Tendo o valor de y, nós já sabemos que x é 1 menos y. Então, x será igual a 1 menos 4, x é igual a menos 3. Então, quando que esse número complexo z ele será nulo? Quando as duas condições forem satisfeitas. Quando nós tivermos x igual a menos 3 e y igual a 4. Então, nós avaliamos as duas condições, tanto da parte real quanto a imaginária, construímos um sistema, resolvemos o sistema, e a solução é composta, então, pelas duas incógnitas do sistema, x igual a menos 3 e y igual a 4. Então, quando as duas expressões são satisfeitas, ou quando os dois valores são satisfeitos por x e y, nós temos que esse número é um número complexo nulo. Então, ele vai ser igual ao zero do conjunto de números complexos. Então, isso vem também da questão da igualdade, quando eu comparo números complexos entre si. Então, eu não consigo estabelecer uma ordem. Qual número é maior do que o outro no conjunto de números complexos? Assim como nós temos nos reais, nos inteiros e nos racionais. Mas, pela igualdade, nós conseguimos estabelecer algumas relações entre os elementos desse conjunto. Além da igualdade, nós podemos estudar a adição e a subtração envolvendo os números complexos. Também precisaremos dessa partição em relação à parte real e à parte imaginária. Nós vamos comparar as partes reais entre si e as partes imaginárias entre si. Então, nós vamos observar como definir essas duas operações pensando na forma algébrica. Se formos trabalhar com a forma geométrica, também conseguimos estabelecer essas relações, mas precisaríamos do conceito de vetor. Nós representaríamos o número complexo como um vetor e aplicaríamos as regras de soma e subtração de vetores. Então, pode ser estudado também dessa forma, mas nós vamos conferir a forma algébrica, que é aquela mais utilizada quando nós resolvemos equações, quando nós investigamos problemas que são modelados por esse conjunto. Então, vamos ao quadro, iniciar pela adição.
Então, nós vamos tomar dois números complexos, Z e W. Z é A mais BI, W é C mais DI. O que seria a soma de Z com W? É o número complexo Z mais W, cuja parte real é A mais C, que é a soma da parte real de Z com a parte real de W, mais a sua parte imaginária B mais D, que é a soma da parte imaginária de Z com a parte imaginária de W, multiplicada pela unidade imaginária. Então, basicamente, a parte real do número complexo resultante da soma é a soma das partes reais dos números complexos envolvidos, que nesse caso são Z e W. E a parte imaginária desse número resultante, do Z mais W, é a soma das partes imaginárias dos dois números complexos envolvidos. Então, também existe a necessidade em identificar essas partes real e imaginárias. Quando nós construímos essa expressão, nós trabalhamos com a soma desses dois números. Então, eu tenho A mais BI e C mais DI. Como B e D ambos estão sendo multiplicados por I, quando nós colocamos essa unidade imaginária em evidência, nós obtemos o B mais D. E A e C são constantes independentes, então nós unimos em um único parênteses, para representar de fato essa parte real e a parte imaginária desses números. E a subtração? Na subtração nós precisamos considerar a ordem, mas a ideia é semelhante a essa. Então, se nós temos esses números complexos, Z igual a A mais BI, W igual a C mais DI, a diferença de Z com W nessa ordem, o Z menos W, é dado pelo número complexo A menos C mais B menos D vezes I. Então, a parte real desse número complexo diferença vai ser dado pela diferença de Z menos W, vai ser dado pela diferença entre as partes reais. E a parte imaginária de Z menos W vai ser dado pela diferença entre essas partes imaginárias. Então, agora nós precisamos ter o cuidado com qual será a ordem que nós estamos tomando, se é Z menos W ou W menos Z, e nós vamos comparar partes reais entre si e partes imaginárias entre si. Então, essas expressões, elas são obtidas quando nós somamos esses dois números e separamos aquelas constantes que são independentes daquelas que estão multiplicadas pela unidade imaginária. Então, basicamente, nós aplicamos uma associatividade, uma comutatividade, e assim nós conseguimos obter essa expressão que sintetiza a ideia tanto da soma quanto da subtração. E como que nós aplicamos agora essa operação no estudo de números complexos? Então, nós vamos ver na próxima atividade alguns números complexos que foram apresentados nas suas formas algébricas, e o nosso objetivo é identificar alguns resultados de operações envolvendo soma e envolvendo também a diferença entre números complexos. Então, vamos retornar ao quadro. Temos aqui três números complexos, 1 mais 2i, menos 1 mais 3i, 5 menos 2i, e precisamos determinar os números complexos U, V e W. U é dado por Z1 mais Z2, V, Z2 menos Z1, e W, Z1 menos Z3 mais Z2. Então, vamos iniciar por esse número complexo U. Bom, o U é dado por Z1 mais Z2. Então, 1 seria 1 mais 2i mais o menos 1 mais 3i. Vamos identificar aqueles elementos que são constantes independentes. Então, nós temos o 1 e o menos 1. Vou unir em um único parênteses, o 1 mais o menos 1. E agora, em um segundo parênteses, eu vou identificar os coeficientes da unidade imaginária. Do primeiro, nós temos 2, e do segundo, mais 3. E nós vamos multiplicar pela unidade imaginária. 1 mais menos 1 resulta em 0. 2 mais 3
resulta em 5, multiplicado pela unidade imaginária. Então, o número complexo U, que é Z1 mais Z2, é o número imaginário puro 5i. Então, nós trabalhamos com a soma envolvendo a separação depois em parte real e em parte imaginária. Na diferença, nós temos Z2 menos Z1. O número Z2 é menos 1 mais 3i e o número Z1, 1 mais 2i. Então, nós vamos ter menos 1 mais 3i menos 1 menos 2i. Separando agora as partes real e imaginária. Nós temos menos 1 mais menos 1, como sendo componentes da parte real. E da parte imaginária, 3i menos 2i, ou 3 menos 2 multiplicado pela unidade imaginária. Menos 1 mais menos 1 resulta em menos 2, 3 menos 2 resulta em 1, multiplicado por i. Então, o número complexo V é dado por menos 2 mais i. Agora, quando nós temos uma sequência envolvendo soma, diferença de números complexos, nós vamos aplicar a mesma ideia das ordens de parênteses, colchetes, chaves, que é utilizada quando nós resolvemos equações em R ou no conjunto de números inteiros. Se eu tenho uma expressão dentro do parênteses, ela se torna uma expressão com prioridade de cálculo em relação às demais. Então, nós precisamos considerar aquelas ordens de prioridade. Assim como nós temos das operações do conjunto de números reais, elas também serão aplicadas nessa situação. Nós podemos calcular separadamente esse Z1 menos Z3 ou calcular toda essa soma, mas lembrando que primeiro eu vou trabalhar com Z1 menos Z3, que seria essa expressão entre parênteses, e depois o resultado eu vou somar com o Z2. Então, o W vai ser dado por Z1, que é 1 mais 2i, menos o Z3, que é 5 menos 2i, e o resultado nós somamos a Z2, que é dado por menos 1 mais 3i. Primeiro, a diferença. Então, nós vamos ter 1 mais 2i menos 5 menos 2i, ou mais 2i pela regra de sinal. E este número nós vamos somar a menos 1 mais 3i. 1 menos 5 resulta em menos 4 de parte real. 2i mais 2i resulta em 4i. E nós vamos somar esse número ao menos 1 mais 3i. Somando as partes reais, nós vamos ter menos 4 mais menos 1. E das partes imaginárias, 4i mais 3i, ou 4 mais 3i. Dessa expressão, W será dado por menos 4 mais menos 1, que resulta em menos 5, 4 mais 3, que resulta em 7, multiplicado pela unidade imaginária. Então, nós aplicamos as definições da diferença, da soma, e consideramos, então, essas ordens de cálculo devido à presença do parênteses na identificação, então, desse número complexo W. Então, é a mesma ideia que nós temos das operações de adição e de subtração envolvendo números reais, mas agora pensando nessas duas partes. Eu somo as partes reais e eu somo também as partes imaginárias. Então, eu comparo essas partes entre si e trabalho ou com a soma ou com a diferença. Então, nós verificamos em 2 dos números complexos da atividade o trabalho com a diferença. Quando nós utilizamos essa operação de diferença, a subtração envolvendo números complexos, nós podemos interpretá-la como a soma com o oposto do segundo número. Então, assim como nós temos os opostos no conjunto de números reais,
nós também temos os opostos no conjunto de números complexos. Então, o que seria o oposto ao número real 2? Seria o menos 2, porque quando eu somo 2 a menos 2, o resultado é zero, que é o elemento neutro da adição. Então, essa mesma ideia é válida no trabalho com os números complexos. O que seria o oposto ao número z? É aquele número menos z, que ao ser somado com z, resulta em zero. Então, esse é o princípio que nós utilizamos na identificação do oposto. Então, vamos conferir no quadro agora a estrutura deste número complexo. Se nós temos um número complexo z igual a mais bi, o oposto desse número complexo z é o número menos z, que é dado por menos a menos bi. Então, esse é o oposto ao número z. Nós modificamos o sinal da parte real e da parte imaginária. E no plano complexo, o que essa relação de um número ser oposta ao outro significa? Então, quando nós tomamos o afixo desse número oposto, do menos z, este ponto vai ser simétrico ao afixo do z em relação à origem. Então, quando nós temos no plano complexo um ponto representando esse número z1, que vai ter, no caso, as coordenadas a e b, o oposto a z1, nesse caso, é o número z2, que tem as suas coordenadas menos a menos b. E ele é simétrico em relação à origem ao número original, ao z1. Então, nesse caso, o z2 ele é oposto a z1. Enquanto nós tínhamos que o conjugado era simétrico em relação ao eixo real, o oposto ele é simétrico em relação à origem do sistema. Então, se nós temos esse número z1 no primeiro quadrante, o número z2 estará no terceiro quadrante. Se ele estivesse no quarto quadrante, o seu oposto estaria no segundo quadrante e assim sucessivamente. Então, sempre nós avaliamos a relação entre o número e o seu oposto a partir da origem. Então, a origem vai funcionar como se fosse um reflexo, quando nós comparamos um número com o seu oposto. E como que esse oposto pode nos auxiliar no momento de calcular, então, uma subtração envolvendo números complexos? Quando nós temos um número z menos w, nós podemos interpretar como z mais o oposto a w. Então, z mais o menos w. E nós podemos utilizar essa noção de oposto em relação à operação de adição, ele é o simétrico em relação à adição, para interpretar problemas. Então, nós vamos verificar agora no quadro uma questão para reflexão envolvendo essa ideia do oposto. Então, o número complexo z, ele é tal que o seu oposto, somado ao número z1, que é 8 menos 3i, vai ser igual ao z2, que é igual a 9 menos 12i. Qual que é a forma algébrica de z? Então, como que o conceito de oposto vai nos auxiliar na resolução desse problema? Então, retome o que nós já estudamos envolvendo as operações a respeito dos números complexos e procure identificar qual seria esse número descrito pelo problema. Logo em seguida, discutiremos a respeito dessa questão.
Bom, então vamos analisar o problema que foi proposto e identificar o número complexo que foi apresentado, pensando nas relações envolvendo a adição, a subtração ou o oposto, a soma com o oposto em substituição ao processo de subtração. Então vamos ao quadro, retomar o enunciado. Então o número complexo z é tal que o seu oposto somado com z1, que é 8 menos 3i, é igual a z2, que é igual a 9 menos 12i. O objetivo é determinar a forma algébrica do número z. Bom, então primeiro nós vamos representar a relação que foi apresentada, pensando em z, z1 e z2. O número complexo z é tal que o seu oposto, que é o menos z, somado a z1, é igual ao número z2. Então, essa é a relação apresentada no enunciado. Nós queremos identificar z. Então, nós podemos representar o menos z em função de z2 e z1. Então, menos z pode ser escrito como z2 menos z1. Ou z2 mais o oposto a z1. Então, podemos trabalhar com essas substituições. Vamos identificar quem é o oposto a z. Então, menos z é dado por z2 menos z1. O z2 é o número 9 menos 12i. O número z1 é dado por 8 menos 3i. Então, nós temos a diferença entre esses dois números. Vamos avaliar as partes real e imaginária da diferença. Então, em relação à parte real, nós vamos ter 9 menos 8. E da parte imaginária, nós temos menos 12i menos 3i. Ou menos 12 menos 3 vezes i. Assim, menos e vai ser dado por 9 menos 8, resulta em 1. Menos 12 menos 3, ou menos 12 mais 3, que é igual a menos 9, vezes a unidade imaginária. Então, nós vimos que o oposto a z é dado por 1 menos 9i. Se o oposto a z é dado por 1 menos 9i, o número z é obtido quando nós modificamos o sinal da parte real e da parte imaginária de menos z. Então, teremos menos 1 mais 9i. Então, o número z procurado é o número menos 1 mais 9i. Então, nós encontramos inicialmente o oposto para depois obter o número z. Poderemos ter obtido diretamente o z, multiplicando a expressão por menos 1. Poderemos ter trabalhado desde o princípio com as formas algébricas de z1 e z2. Então, dependendo da situação, nós podemos adotar diferentes formas de comparação entre esses números complexos, pela igualdade, pela operação de adição e pela subtração. Então, até o momento, nós verificamos que a adição de números inteiros vai envolver a adição das partes reais e das partes imaginárias. A subtração envolve também diferenças entre partes reais e diferenças envolvendo as partes imaginárias. Agora, quando nós trabalhamos com a multiplicação e com a divisão de números complexos, nós precisaremos comparar parte real com parte imaginária, porque o princípio que nos auxilia na identificação dos resultados dessas duas operações é a distributividade. Então, nós vamos empregar a distributividade e vamos observar como construir tanto o produto quanto o quociente envolvendo números complexos. Então, nós vamos iniciar pela multiplicação com um caso genérico. Então, vamos ao quadro conferir. Nós vamos partir de números complexos z igual a mais bi e w igual a c mais di. Sempre lembrando que a, b, c e d são todos números reais e corresponde à unidade imaginária que nós poderíamos substituir por j, caso fosse necessário, caso existisse, então, a necessidade de diferenciar a unidade imaginária de alguma outra notação.
O que seria o produto entre esses dois números complexos, entre z e w? Ele vai ser um número complexo cuja parte real é AC menos BD e a parte imaginária AD mais BC. Por que essa seria a expressão? Bom, nós queremos multiplicar A mais BI por C mais DI. Nós vamos aplicar a distributividade. Então, nós vamos multiplicar a parte real de Z pela parte real de W. Vamos ter o produto AC. A vamos multiplicar por DI. Então, nós vamos ter o produto ADI. BI agora, a parte imaginária vezes a unidade imaginária de Z. Vamos multiplicar por C. Então, nós vamos ter BC vezes I. E agora, BI, nós vamos multiplicar por DI. Então, nós vamos ter o produto BD multiplicado por I, ou I ao quadrado. I ao quadrado, como nós já verificamos, é dado por menos 1. Então, nessa última expressão, podemos substituir I ao quadrado por menos 1. Com essa substituição, BDI quadrado se torna menos BD. Nós não vamos ter mais a presença da unidade imaginária. Então, esse termo menos BD vai compor a parte real do produto. Então, a parte real desse produto vai ser AC menos BD. E a parte imaginária? São aqueles coeficientes da unidade imaginária no produto, que no caso será o AD mais BC vezes I. E isso resulta na expressão que foi apresentada. Então, como que é obtida essa multiplicação? Como que é calculada a multiplicação envolvendo números complexos? Nós aplicamos a distributividade da parte real e imaginária de um número pela parte real e imaginária do outro, e nós consideramos a definição da unidade imaginária, que I ao quadrado é igual a menos 1, ou J ao quadrado é igual a menos 1. E dessa forma nós conseguimos calcular qual é o produto. Pensando agora em um número complexo específico, em A, B, C e D como sendo números reais específicos. Então, vamos calcular o produto entre 2 mais 3i por 1 mais 5i. Então, primeiro multiplicamos 2 por 1, resultado é 2. Depois, 2 por 5i, então 2 vezes 5 é igual a 10, vezes a unidade imaginária. Agora, multiplicamos 3i por 1, resulta no próprio 3i, e 3i multiplicado por 5i. Então, 3 vezes 5 igual a 15, i multiplicado por i é igual a i quadrado. I quadrado nós podemos substituir pela caracterização da unidade imaginária, i ao quadrado é igual a menos 1, então 15 multiplicado por i ao quadrado é igual a 15 multiplicado por menos 1, que é menos 15. Então, esse último termo nós podemos substituir por menos 15. E assim, z multiplicado por w é igual a 2 mais 10i mais 3i menos 15. Separando as partes real e imaginária, nós vamos ter 2 menos 15, sendo igual a menos 13, compondo a parte real. 10i mais 3i é igual a 13i. Então, o produto entre z e w, nesse caso, é dado por menos 13 mais 13i. Então, essa é a ideia da multiplicação entre números complexos. Nós vamos multiplicar todas as partes entre si, partes reais e imaginárias, todas as combinações possíveis. E vamos aplicar a definição da unidade imaginária. I como sendo a raiz de menos 1, ou i ao quadrado sendo igual a menos 1. E com isso nós identificamos no resultado final qual que seria a parte real e a parte imaginária do produto. Então, essa é a definição, é a caracterização da operação de multiplicação envolvendo números complexos. Vamos conferir agora na próxima atividade outros casos em que a multiplicação é exigida.
Então, vamos ao quadro. Nós temos a presença de 3 números complexos e nós precisamos calcular o produto entre Z1 e Z2 e calcular o Z3 ao quadrado. Z3 ao quadrado pode ser expresso como Z3 multiplicado por Z3. Então, a definição da multiplicação também pode ser estudada no caso das potências, que é o produto de um número complexo por ele mesmo. Então, nesse caso, Z3 por Z3, mas pensando na definição da operação de multiplicação de números complexos. Então, ao invés de memorizar aquela expressão, nós vamos calcular cada um dos termos. Então, se nós queremos o produto de Z1 por Z2, nós vamos ter o produto de 1 mais 2i por menos 1 mais 3i. Então, eu não preciso identificar qual é o valor de A, B, C e D e substituir na forma. Eu posso construir cada um deles. Então, primeiro eu multiplico 1 por menos 1, resulta em menos 1. 1 multiplicado por 3i, resulta em 3i. Agora, 2i multiplicado por menos 1, resulta em menos 2i. E 2i multiplicado por 3i, resulta em 6i ao quadrado. Então, eu multiplico 2 por 3 e i por i. Então, nós temos o menos 1 mais 3i menos 2i mais 6i quadrado. I ao quadrado é igual a menos 1. Então, nós vamos ter os fatores menos 1 mais 3i mais o menos 2i mais 6i quadrado, ou menos 6, porque 6 vezes menos 1 resulta em menos 6. Agora, separando as partes real e imaginária, nós vamos ter menos 1 mais o menos 6, mais 3, mais menos 2 vezes i. Menos 1 mais o menos 6 resulta em menos 7. E agora, 3 mais menos 2, ou 3 menos 2, resulta em 1, mais 1 vezes i. Então, nesse caso, u é igual a menos 7 mais i. Esse é o caso em que nós multiplicamos 2 números complexos diferentes. Mas quando nós multiplicamos um número complexo por ele mesmo, o processo é análogo, só que agora nós temos a igualdade entre essas partes reais e imaginárias. Então, eu vou multiplicar 5 menos 2i por 5 menos 2i. Então, 5 multiplicado por 5 resulta em 25. 5 multiplicado por menos 2i resulta em menos 10i. Menos 2i vezes 5 resulta em menos 10i. Menos 2i multiplicado por menos 2i resulta em mais 4i ao quadrado. 25 menos 10i menos 10i. E agora, mais 4i quadrado se torna mais 4 vezes menos 1, que é menos 4. E com isso, nós vamos ter que v é dado por 25 menos 4, que é igual a 21, menos 10i mais menos 10i, resulta em menos 20i. Então, essa é a expressão do número complexo v, resultante do produto de Z3 por ele próprio. Então, podemos empregar a definição da multiplicação agora no caso das potências. Se nós temos um número ao quadrado, eu multiplico ele por ele próprio. Se eu tivesse ao cubo, eu teria 3 fatores nessa multiplicação. Poderia avaliar primeiro o termo ao quadrado e multiplicar novamente pelo terceiro fator. E assim, estender essa ideia da multiplicação para produtos que envolvam outras quantidades de fatores. Então, essa é a ideia que nós podemos utilizar no cálculo do produto entre números complexos. E esse produto pode nos auxiliar também no cálculo do módulo de um número complexo. Quando eu calculo o produto entre um número complexo e o seu conjugado,
o resultado obtido pode ser associado ao módulo do número em estudo. Nós vamos obter expressões semelhantes tanto na avaliação do módulo quanto na avaliação desse produto. Então, eu posso substituir o cálculo do módulo de um número complexo pensando no produto desse número com o seu conjugado. E esse tipo de expressão eu posso utilizar para simplificar expressões envolvendo números complexos, para resolver equações. Então, além da questão prática, né, de associar esses cálculos, eu consigo simplificar os meus cálculos conhecendo essas diferentes relações entre os números complexos. Então, vamos ao quadro avaliar essa relação. Vamos considerar o número complexo z igual a a mais bi e vamos tomar o seu conjugado. O conjugado de z é a menos bi. Então, tendo a mais bi e a menos bi, nós vamos calcular o produto entre esses dois números. Avaliando o produto, nós vamos ter a expressão a ao quadrado menos abi mais abi menos b quadrado e quadrado. Bom, menos abi mais abi se anulam. Quando somamos esses dois termos, resulta em zero. E ao quadrado, nós sabemos que é menos 1. Então, menos b quadrado vezes menos 1 resulta em b ao quadrado. Então, basicamente, o produto de z pelo seu conjugado é dado por a ao quadrado menos b ao quadrado vezes o menos 1, que vem do i quadrado, e resulta em a ao quadrado mais b ao quadrado. O que é essa expressão? É a soma dos quadrados da parte real e da parte imaginária do número complexo z. Com isso, nós conseguimos uma associação entre essa expressão e o módulo. Nós sabemos que o número complexo z tem o seu módulo dado pela raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Quando nós elevamos ambos os membros ao quadrado, o módulo ao quadrado é igual ao a ao quadrado mais b quadrado. Então, o produto de z pelo seu conjugado é igual ao seu módulo ao quadrado. Então, eu não tenho a igualdade com o módulo, mas sim a igualdade com o módulo ao quadrado. Então, esse produto entre z e o seu conjugado está relacionado ao módulo, porque ambas as expressões, tanto o produto quanto o módulo ao quadrado, são descritos pela soma da parte real ao quadrado com a parte imaginária ao quadrado do número real z considerado inicialmente. Então, essa é uma relação que nos auxilia na simplificação de expressões. E uma operação que se aproveita desse tipo de relação é a divisão. Então, nós conseguimos simplificar o estudo da divisão entre números complexos por meio dessa relação de um número com o seu conjugado. Então, o que aconteceu com esse produto? Quando nós multiplicamos o número z pelo seu conjugado, isso se tornou um módulo ao quadrado. O módulo é um número real. Ao quadrado, continua sendo um número real. Então, quando nós multiplicamos um número complexo pelo seu conjugado, o resultado se torna um número real. Não é mais um número com parte imaginária. E com isso, nós vamos conseguir avaliar a divisão entre números complexos, porque em um processo dessa divisão será necessário multiplicar o número pelo seu conjugado. E essa multiplicação nós podemos substituir pelo cálculo do módulo elevado ao quadrado. Então, vamos observar agora qual que é o processo que nós utilizamos para avaliar a divisão entre números complexos. Vamos ao quadro. Quando nós calculamos uma divisão entre números complexos, qual é o nosso objetivo? Obter um resultado que seja um número complexo também na forma algébrica. Então, por isso que nós precisaremos da relação do módulo. Nós vamos partir de um número complexo z igual a mais bi e de um número complexo w igual a c mais di, em que w é não nulo. Então, w não pode ser zero.
Como que nós podemos dividir z por w? Ou identificar o quociente entre z e w. Nós queremos expressar esse quociente como um número complexo com a sua parte real e a sua parte imaginária bem definidas. Diretamente nós não conseguimos fazer essa avaliação, mas nós sabemos que ao multiplicar um número complexo pelo seu conjugado, o resultado é o módulo ao quadrado. E esse módulo nós sabemos que é um número real. Quando nós dividimos um número real por um número real, o resultado também é um número real. Então, nós vamos partir dessa ideia. Eu quero dividir z por w. Como eu não consigo identificar essas partes real e imaginária diretamente, eu vou multiplicar z sobre w por 1. Mas este 1 vai ser o conjugado de w dividido pelo conjugado de w. Então, eu vou tomar o conjugado do denominador, daquele número complexo não nulo. Vou construir uma fração com denominador e numerador igual ao conjugado desse número, porque eu sei que essa razão é igual a 1. Número complexo dividido por ele mesmo é igual a 1. Então, nós vamos ter no numerador z vezes o conjugado de w. No denominador, nós temos w multiplicado pelo seu conjugado. Quando nós multiplicamos w pelo seu conjugado, nós temos o módulo ao quadrado, que é um número real. Então, no numerador, nós temos um produto entre números complexos. É uma multiplicação. Como nós já vimos, nós conseguimos converter essa multiplicação em um número real, em um número complexo, separando em sua parte real e imaginária. Como eu estou dividindo esse número por um número real, esse produto, essa razão, vai fornecer a forma algébrica do número z dividido por w, do quociente entre z e w. Se nós considerarmos agora a forma algébrica de z e a forma algébrica de w, o que seria esse quociente z por w? Seria o produto de a mais bi pelo conjugado de w, que é o c menos di. Esse produto gera um número complexo, com uma parte real e uma parte imaginária. E nós vamos dividir esse número pelo módulo de w ao quadrado, que é dado por c ao quadrado mais d ao quadrado, que é um número real. Então, eu vou obter um número complexo na parte superior, no numerador, e dividindo a parte real e a parte imaginária desses números por c quadrado mais d quadrado, que é um número real, eu consigo a representação algébrica do quociente z por w, do quociente entre z e w. Então, essa é a ideia que vai fundamentar a divisão entre os números complexos. Se eu vou dividir z por w, eu vou converter essa divisão em um produto de frações. Vai ser o produto de z por w com a fração conjugado de w dividido pelo conjugado de w. Então, observe que é uma fração com o denominador e o numerador iguais ao conjugado do denominador dessa primeira fração, de forma prática. Então, vamos considerar z e w. Z é 3 mais 2i e w 1 mais i. Eu quero o quociente entre os dois. Qual que seria o conjugado de w? O conjugado de w é 1 menos i. Então, eu vou multiplicar essa razão por 1 menos i dividido por 1 menos i. No numerador, quando nós multiplicamos 3 mais 2i por 1 menos i, nós aplicamos a distributividade. Eu multiplico 3 por 1, obtenho 3. 3 por menos i, obtenho menos 3i. 2i vezes 1 resulta em 2i. 2i multiplicado por menos i resulta em menos 2i ao quadrado. Se eu não fosse utilizar a definição do módulo, vamos pensar no produto envolvendo o denominador. Porque quando eu multiplico frações, eu multiplico os numeradores e multiplico os denominadores entre si. Então, vamos aplicar também a distributividade. 1 multiplicado por i resulta em 1. 1 multiplicado por menos i resulta em menos i. 1 multiplicado por i resulta em i. I multiplicado por menos i resulta em menos i ao quadrado.
Se nós formos observar no denominador, menos i mais i resulta em zero. I ao quadrado é igual a menos 1. Simplificando essas expressões, nós vamos ter agora o quociente de z por w, com o numerador sendo 3 menos 3i mais 2i mais 2, e o denominador 1 menos menos i, ou 1 menos menos 1, que é 1 mais 1. Simplificando a parte superior, nós vamos obter o número complexo 5 menos i. Na parte inferior, no denominador, nós temos a constante real 2. 5 menos i dividido por 2, eu divido a parte real e a parte imaginária por 2. Então, 5 dividido por 2 é igual a 5 meios, menos 1 dividido por 2 igual a meio vezes i. Então, quando nós multiplicamos por esse conjugado dividido pelo conjugado, eu estou multiplicando por 1. Essa expressão ela é igual a 1. Só que com isso, no denominador, eu consigo obter uma constante real. E assim eu consigo separar, em relação ao numerador, a parte real e a parte imaginária do número complexo apresentado. Então, esse é o princípio da divisão envolvendo números complexos. Então, nós comparamos um número complexo, nós queremos dividir por outro, nós vamos avaliar o conjugado do denominador e efetuar aquela multiplicação. No denominador, nós obtemos um número real e o numerador fornece as partes real e imaginária do produto, que ao ser dividido pelo denominador, fornece então a forma algébrica do número complexo resultante da divisão. Vamos conferir outros exemplos na próxima atividade envolvendo o cálculo dessa divisão. Então, vamos ao quadro. Temos 3 números complexos, são todos diferentes de zero, e nós precisamos calcular duas divisões, Z1 por Z2 e Z3 por Z1. Começando pelo número U. U é Z1 dividido por Z2. Z1 é o número 1 mais 2i. Z2 é o número menos 1 mais 3i. Nós vamos calcular a divisão por meio do produto com uma fração envolvendo o conjugado de Z2. O conjugado de Z2, porque Z2 é o denominador, ele é dado por menos 1 menos 3i. Então, eu vou multiplicar essa fração pela fração menos 1 menos 3i dividido por menos 1 menos 3i. Porque eu sei que essa razão é igual a 1. Dividindo um número complexo por ele mesmo, eu tenho como resultado 1. Tanto no numerador quanto no denominador, nós vamos aplicar a distributividade. Então, nós vamos multiplicar 1 por menos 1 resulta em menos 1. 1 por menos 3i resulta em menos 3i. Agora, 2i multiplicado por menos 1, menos 2i. E 2i multiplicado por menos 3i resulta em menos 6i ao quadrado. No denominador agora, menos 1 por menos 1 resulta em 1. Menos 1 vezes menos 3i resulta em mais 3i. 3i vezes menos 1, menos 3i. 3i multiplicado por menos 3i, menos 9i ao quadrado. No denominador, nós temos 3i menos 3i. Essa soma resulta em 0. Vamos avaliar agora o numerador. Nós temos menos 1, menos 3i, menos 2i, menos 6 vezes i ao quadrado. Então, menos 6 multiplicado por menos 1, que é igual a mais 6. No denominador, temos 1 mais 0, menos 9i quadrado. Então, menos 9 vezes menos 1, que resulta em mais 9. Agora, simplificando o numerador, nós vamos ter menos 1 mais 6, que é igual a 5, menos 3i menos 2i, que é menos 5i. No denominador, 1 mais 9 igual a 10. Então, eu tenho uma fração com as duas partes do número complexo,
real e imaginária, ambas divididas por 10. Então, eu posso reescrever na forma 5 dividido por 10 menos 5 dividido por 10 vezes i. Então, essa é a representação agora do quociente entre Z1 e Z2. Podemos ainda simplificar essas frações. Se eu dividir 5 por 5 e dividir 10 por 5, nós vamos ter a fração meio menos meio multiplicado por i. Então, o número complexo u resultante do quociente é dado por meio menos meio vezes i. Se nós alteramos esses dois números, alteramos o quociente, o processo é exatamente o mesmo. Nós temos a razão entre Z3 e Z1. Então, entre 5 menos 2i e 1 mais 2i. O denominador agora é Z1. Qual que é o conjugado de Z1? O conjugado de Z1 é 1 menos 2i. Então, eu vou multiplicar essa fração por 1 menos 2i dividido por 1 menos 2i. Aplicamos a distributividade no denominador, no numerador e efetuamos as simplificações. Então, nós vamos ter 5 multiplicado por 1, menos 5 multiplicado por menos 2i, que é menos 10i, menos 2i vezes 1, que é menos 2i, e menos 2i multiplicado por menos 2i, que é mais 4i quadrado. Isso no numerador. No denominador, nós teremos 1 menos 2i mais 2i menos 4i quadrado. Ou nós podemos substituir nesse produto presente no denominador pelo módulo de Z1 ao quadrado, que seria o 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, podemos utilizar aquela expressão. Mas para que não haja essa necessidade de memorizar expressões, memorizar fórmulas, nós podemos aplicar a distributividade e obter exatamente o mesmo fator. Avaliando o numerador, nós temos o 5 menos 10i menos 2i mais 4i quadrado. Então, mais 4i, 4 vezes menos 1, que é menos 4. E no denominador, menos 2i mais 2i se anulam, teremos 1 menos 4 vezes menos 1, então 1 mais 4. O numerador, 5 menos 4 resulta em 1, menos 10 menos 2i, menos 12i, dividido por 5. Dividindo agora a parte real por 5 e a parte imaginária por 5, teremos 1/5 menos 12/5 vezes i. Então, essa é a representação na forma algébrica para o número complexo V, resultante do quociente entre Z3 e Z1. Então, independente de qual é o número complexo envolvido, seja no numerador, seja no denominador, o procedimento é dado por multiplico o quociente que eu quero avaliar por uma outra fração composta no numerador e no denominador pelo conjugado do número complexo presente no denominador da fração que eu estou estudando, ou do quociente que eu estou estudando. Então, sempre nós vamos efetuar essa multiplicação de modo a tornar o denominador um número real. E com isso, eu avalio o número complexo presente no numerador, divido as suas partes real e imaginária pelo denominador e consigo obter a forma algébrica. Então, esse é um procedimento que nós podemos empregar para diferentes situações. Nós vamos agora para mais uma questão para reflexão que vai envolver essas operações entre números complexos. Então, vamos conferir. Como podemos representar o número complexo? 1 menos i dividido por 1 mais 2i dividido por 3i em sua forma algébrica. Como que nós podemos simplificar essa expressão e identificar o número complexo que está sendo representado por ela? Então, reflita a respeito dessa questão, retomando as caracterizações da operação
de adição, de subtração, de multiplicação e divisão envolvendo os números complexos e procure obter a forma algébrica do número apresentado. Em seguida, daremos continuidade aos nossos estudos. Vamos avaliar, então, o problema proposto e identificar a forma algébrica para aquela soma de quocientes envolvendo números complexos. Então, vamos ao quadro. Nós temos duas partes apresentadas nesse número complexo. Então, vamos considerar que é o número complexo Z. Nós vamos avaliar inicialmente cada uma dessas partes. Então, nós podemos indicar esse primeiro quociente como sendo a parte A e o segundo quociente como sendo a parte B. E nós vamos avaliar cada um deles separadamente. Então, primeiro, vamos identificar a forma algébrica da parte A, a forma algébrica da parte B e, por fim, nós somamos esse resultado. Então, em relação à parte A, nós temos 1 menos I dividido por 1 mais I. Para calcular a razão, nós vamos multiplicar esse quociente por uma fração envolvendo o conjugado de 1 mais I, que é o denominador. O conjugado dele é 1 menos I. No numerador, nós multiplicamos os dois números complexos apresentados. Temos 1 menos I mais I ao quadrado, aplicando a distributividade. No denominador, nós vamos ter 1 menos I mais I menos I ao quadrado. O numerador pode ser expresso como 1 menos I resulta em menos 2I mais I ao quadrado. I ao quadrado é igual a menos 1. No denominador, menos I mais I resulta em 0. Nós temos 1 menos I quadrado. Então, 1 menos 1. Simplificando a expressão, nós vamos ter 1 mais menos 1 é igual a 0. Resulta em menos 2I. No denominador, 1 menos 1. Então, 1 mais 1 é igual a 2.
menos 2i dividido por 2 é igual a menos i. Então, este número complexo representado por a primeira parte, o primeiro fator da soma, é igual ao número imaginário puro menos i. Podemos proceder de forma análoga agora com a parte B. Na parte B, nós temos o quociente 2 mais i dividido por 3i. Vamos multiplicar 2 mais i dividido por 3i pela fração envolvendo o conjugado de 3i, que é menos 3i. Então, lembrando que o conjugado nós alteramos o sinal da parte imaginária. Com isso, no denominador nós vamos ter o produto de 3i por menos 3i, que resulta em menos 9i ao quadrado, e no numerador, menos 6i menos 3i ao quadrado. Aplicando, então, substituindo o i ao quadrado por menos 1, no numerador, menos 6i menos 3 vezes menos 1, então resulta em mais 3, e no denominador, menos 9 vezes menos 1 é igual a 9. Podemos simplificar essa fração, menos 6 dividido por 9 e 3 dividido por 9. Vamos pensar primeiro na parte real, que seria 3 dividido por 9. 3 sobre 9, menos agora 6i dividido por 9. A parte real pode ser expressa como 1/3 e a parte imaginária como menos 2/3 vezes i. Então, simplificando as duas frações. Então, a parte A é representada pelo número complexo menos i e a parte B pelo número complexo 1/3 menos 2/3 de i. O número complexo Z é a soma da parte A com a parte B. Então, nós vamos ter que este número Z é dado por menos i mais o número complexo 1/3 menos 2/3 de i. Então, nós temos o menos i mais 1/3 menos 2/3 de i. Observe que 1/3 e 2/3, né, os números são representados como frações de denominador 3. O menos i nós podemos representar como menos 3/3 de i, porque 3 dividido por 3 resulta em 1, né? E vezes menos 1 resulta no coeficiente de i. Então, menos 3/3 de i mais 1/3 menos 2/3 de i. A parte real do número z é dada por 1/3 e a parte imaginária como menos 3/3 menos 2/3 multiplicado por i. Dessa forma, o número complexo z vai ser igual a 1/3 menos 3/3 menos 2/3, vai ser a soma, né, de frações com mesmo denominador. Nós vamos ter como resultado menos 5/3 de i. Então, este número complexo z pode ser simplificado como 1/3 menos 5/3 de i. Então, primeiro nós aplicamos a ideia do quociente entre números complexos, simplificamos essas duas partes e, por fim, trabalhamos com a soma de dois números complexos em sua forma algébrica. Então, essa é a ideia que nós podemos empregar no estudo dessas expressões envolvendo números complexos, quando nós queremos simplificar essas expressões. Agora nós vamos retomar um estudo que já foi realizado a respeito de quando um número é classificado como real, como imaginário ou como imaginário puro, envolvendo as operações que foram apresentadas, principalmente a multiplicação e a divisão. Vamos ao quadro verificar a próxima atividade. Nós queremos determinar o valor de x para que este número z seja um número real.
Observe que x é um número real, então 2x e x são todos números reais. Nós temos um quociente entre dois números complexos. Então, se nós queremos que esse número seja real, a sua parte imaginária precisa ser nula. E é essa condição que nós precisamos investigar. Mas antes, precisamos representar z na sua forma algébrica. Então, vamos aplicar as características da divisão de números complexos. Então, este número z é dado por 2x menos x vezes i, dividido por 1 mais 2x, multiplicado pela unidade imaginária. Vamos multiplicar por essa fração envolvendo o conjugado de 1 mais 2xi. O conjugado é dado por 1 menos 2xi, porque nós temos que a parte imaginária desse número complexo é 2x. Nós multiplicamos por menos 1, temos menos 2x. Vamos aplicar agora a mesma ideia, a distributividade entre todos os termos. Só que agora as partes real e imaginária envolvem essa constante x, esse número real x. No numerador, nós temos 2x multiplicado por 1, menos 2x multiplicado por menos 2xi, que é menos 4x ao quadrado i, menos xi vezes 1, e menos xi vezes menos 2xi, que resulta em mais 2x ao quadrado i ao quadrado. No denominador, nós teremos 1 menos 2xi, mais 2xi, menos 4x ao quadrado i ao quadrado. 2xi menos 2xi, eles vão se anular. Na parte superior, agora no denominador, nós podemos representar como 2x menos 4x ao quadrado i menos xi menos 2x ao quadrado, porque i ao quadrado é menos 1, e o denominador como 1 menos 4x ao quadrado vezes menos 1, que é mais 4x ao quadrado. Vamos separar em parte real e imaginária, separando já em duas frações. O que seria a parte real nesse caso? Seria 2x menos 2x ao quadrado, dividido por 1 mais 4x ao quadrado, que é o denominador. Mais, agora a parte imaginária, são os coeficientes da unidade imaginária. Então, temos menos 4x ao quadrado, menos x, dividido por 1 mais 4x quadrado, vezes a unidade imaginária. Então, essa é a forma algébrica de z. Nós queremos identificar qual é o valor de x para que esse número seja real. Então, a sua parte imaginária precisa ser nula. Logo, esse segundo coeficiente, que é o coeficiente da unidade imaginária, ele precisa ser igual a zero. Com isso, nós vamos ter que a parte imaginária de z, que é igual a menos 4x ao quadrado menos x sobre 1 mais 4x quadrado, esse termo precisa ser igual a zero. Se essa expressão é igual a zero, aqui no denominador, nós podemos multiplicar as duas expressões por 1 mais 4x quadrado. Quando nós multiplicamos por zero, ela vai se anular. Então, basicamente, essa fração ela vai ser nula quando o seu numerador for nulo. Então, quando menos 4x ao quadrado menos x for igual a zero. O denominador precisa ser diferente de zero, para que não exista uma razão, uma divisão por zero. Então, nesse caso, nós podemos avaliar quando que menos 4x quadrado menos x é igual a zero. Colocando x em evidência, nós teremos
menos 4x menos 1 igual a zero. Logo, x será igual a zero ou menos 4x menos 1 precisa ser igual a zero. Assim, x é igual a zero ou menos 4x menos 1 igual a zero, menos 4x igual a 1 ou x igual a menos 1 quarto. Então, essa é a expressão que nós temos. 1 mais 4x quadrado tem que ser diferente de zero para que seja possível avaliar essa expressão. Então, 4x quadrado tem que ser diferente de menos 1, x quadrado tem que ser diferente de menos 1 quarto. Calculando raiz quadrada, pensando na unidade imaginária, então x tem que ser diferente de mais ou menos i sobre 2. Então, nós precisamos garantir esse caso. As duas condições que nós podemos ter, então, é que x seja igual a zero ou x seja igual a menos 1 quarto, para que essa expressão seja um número real. Então, nesses dois casos, é garantido que 1 mais 4x quadrado é diferente de zero. Então, as duas condições podem ser verificadas e nos dois casos nós vamos ter que o número apresentado vai ser um número real. Ele vai ter, então, a sua parte imaginária nula e a parte real pode ou não ser nula, porque o zero, ele é um número real. Então, esse é um outro problema que pode ser estudado, né? Quando nós queremos avaliar se um número complexo, ele vai ser um número real, um número imaginário puro, e nós estudamos essas condições para verificar quando que isso acontece. Que aquela incógnita ou aquele conjunto de incógnitas presente ali na representação do número complexo, eles precisam assumir determinados valores. Mas para isso é importante, inicialmente, converter aquele número na sua forma algébrica. E com isso nós utilizamos as definições das operações e as propriedades que podem ser estudadas. Então, nós vamos avaliar agora um outro problema que também trata a respeito dessas relações entre o número complexo e também em relação ao seu conjugado e as operações que foram definidas. Então, aqui nós precisamos determinar o número complexo z que satisfaça essa expressão, que i vezes z mais 3 vezes o conjugado de z menos 1 menos 6 é igual a 11i. Então, é essa expressão que nós queremos avaliar. Nós podemos reescrever essa equação como i vezes z mais 3 vezes o conjugado de z menos 3 menos 6 igual a 11i. Ou ainda, iz mais 3 vezes o conjugado de z menos 3 menos 6 é igual a menos 9 igual a 11i. Separando agora o número complexo z, o seu conjugado, do número menos 9, do 11i, essa expressão pode ser escrita como iz mais 3 vezes o conjugado de z igual a 9 mais 11i. Então, z precisa ser um número complexo que satisfaça a essa condição. Vamos supor que z é um número complexo na forma a mais bi, e nós vamos trabalhar com a igualdade entre números complexos. Então, i multiplicado por a mais bi mais 3 vezes o conjugado de z. O conjugado de z é a menos bi. Essa expressão tem que ser igual a 9 mais 11i. A multiplicado por i resulta em ai, mais bi multiplicado por i resulta em bi ao quadrado, mais 3 vezes a menos 3 vezes bi igual a 9 mais 11i. Quando que dois números complexos são iguais? Quando as suas partes real e imaginária são iguais. Então, vamos representar esse primeiro membro da igualdade como um número complexo com parte real
e imaginária. Bom, o número bi quadrado é b vezes menos 1, que resulta em menos b, que é um número real. 3a também é uma constante real independente. Agora, a e menos 3b são coeficientes de i, então nós vamos separá-lo dos demais termos. Então, esse número complexo precisa ser igual a 9 mais 11i. Então, para que isso aconteça, duas relações precisam ser satisfeitas. Nós precisamos ter que menos b mais 3a, que é a parte real do primeiro membro, seja igual a 9, e que a menos 3b seja igual a 11. Porque são as partes imaginárias dos dois números complexos envolvidos. Temos um sistema com duas equações e duas incógnitas. Da segunda equação, nós temos que o A é dado por 11 mais 3B. Substituindo essa expressão na primeira, nós vamos ter menos B mais 3 vezes A. Então, 3 multiplicado por 11 é igual a 33, mais 3 vezes 3B é igual a 9B, e isso deve ser igual a 9. Com essa expressão, nós vamos ter 8B mais 33 igual a 9. 8B, então, será igual a menos 24, B, portanto, é dado por menos 24, dividido por 8, que é igual a menos 3. Então, nós resolvemos essa equação para B e obtemos o valor de B. A é 11 mais 3B, então 11 mais 3 vezes menos 3. 11 menos 9, A é igual a 2. Então, qual que é o número complexo Z que satisfaz a igualdade apresentada? É o número complexo Z igual a 2 menos 3i. Então, esse é o número complexo procurado. Então, nós avaliamos, primeiro nós separamos, né, o número Z, o seu conjugado, dos demais números complexos envolvidos e trabalhamos com a igualdade entre números complexos. Dois números são iguais quando as suas partes reais e as partes imaginárias são iguais entre si. Substituímos a expressão genérica de Z, porque nós sabemos que o Z, na sua forma algébrica, tem essa expressão, uma parte real, mais uma parte imaginária, vezes a unidade imaginária I ou J. Com a igualdade, nós obtemos um sistema. Quais são as incógnitas desse sistema? A parte real A e a parte imaginária B do número complexo Z. Comparando esses números entre si, nós vamos ter, portanto, que o número Z que satisfaz a igualdade tem a sua parte real A igual a 2 e a sua parte imaginária B igual a menos 3, que consiste, então, nas soluções, na solução daquele sistema com duas equações e duas incógnitas. Então, essas são algumas situações com as quais nós podemos lidar, podemos resolver problemas pensando nas caracterizações de cada uma das operações sobre os números complexos. Então, sempre nós vamos buscar a forma algébrica do número complexo, respeitando a definição da adição, da subtração, da multiplicação, da divisão e também da igualdade. Então, espero que com essa aula você tenha observado como nós podemos comparar números complexos entre si a partir dessas operações e aplicá-las na resolução de problemas. Desejo a você bons estudos e até a próxima!